Capítulo 2º. Do Fundo Partidário. Res. TSE número 23604/2019. Regulamenta o disposto no título 3º, das Finanças e Contabilidade dos Partidos, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 Res. TSE número 2.1975/2004. Disciplina o recolhimento e a cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas e a distribuição do Fundo Especial de Assistência Financeira aos partidos políticos, Fundo Partidário Res. TSE número 2.1875/2004. Regulamenta o recolhimento do percentual de participação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política nas verbas do Fundo Partidário Porte. TSE número 288 de 2005. Estabelece normas e procedimentos visando a arrecadação, recolhimento e cobrança das multas previstas no Código Eleitoral e leis conexas, e a utilização da Guia de Recolhimento da União, GRU. AC. TSE, de 10 de fevereiro de 2022, no RESPEL número 060272621, a impenhorabilidade do fundo partidário é a regra, admitindo-se excepcionalmente a constrição quando a Justiça Eleitoral reconhecer que os valores em execução foram malversados. AC. TSE, de 18 de dezembro de 2015, no agora RESP número 32.067, e de 18 de abril de 2013, na PET número 13.467. Os valores do fundo partidário são absolutamente impenhoráveis, não cabendo ao TSE o bloqueio deles para garantir quitação de créditos de terceiros. Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, Fundo Partidário, é constituído por I. Multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas. AC. TSE, de 1.3.2011, no RESP número 28.478, inviabilidade do pedido de reversão da multa em favor do Fundo Estadual, para a reparação dos direitos difusos. Segunda, recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual. Terceira, doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do fundo partidário. AC. STF de 17 de setembro de 2015, na DI número 4.650, declara a inconstitucionalidade da expressão, ou pessoa jurídica com eficácia extunc. Quarta. Dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real, em valores de agosto de 1995. Primeiro, vetado. Segundo, vetado. Art. 39. Ressalvado o disposto no artigo 31, o partido político pode receber doações de pessoas físicas e jurídicas para a constituição de seus fundos. AC. STF de 17 de setembro de 2015, na DI número 4.650, declara a inconstitucionalidade da expressão, e jurídicas com eficácia extunc. Primeiro, as doações de que trata este artigo podem ser feitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual e municipal, que remeterão à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido, o demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o balanço contábil. Segundo, outras doações, quaisquer que sejam, devem ser lançadas na contabilidade do partido, definidos seus valores em moeda corrente. Terceiro, as doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta do partido político por meio de caput com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 13.165/2015. AC. TSE, de 19 de dezembro de 2017, na CTA número 06.02.999/72, os instrumentos descritos neste parágrafo constituem rol taxativo. AC. TSE, de 6 de março de 2012, no agora RESP número 2.834.940, a ausência de abertura de conta corrente e recebimento de recursos sem identificação do doador são vícios que atingem a transparência e comprometem a fiscalização da regularidade da prestação de contas. E cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. Segunda, depósitos em espécie devidamente identificados.
Incisos I e segundo acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 13.165/2015. Terceira, mecanismo disponível em sítio do partido na internet, que permita o uso de cartão de crédito, cartão de débito, emissão online de boleto bancário ou, ainda, convênios de débitos em conta, no formato único e no formato recorrente, e outras modalidades, e que atenda aos seguintes requisitos. Inciso 3º com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.877/2019. A. Identificação do doador. B. Emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada. Alíneas A e B acrescidas pelo artigo 3º da Lei nº 13.165/2015. Quarto. Revogado pelo artigo 107 da Lei nº 9.504/1997. Quinto, em ano eleitoral, os partidos políticos poderão aplicar ou distribuir pelas diversas eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas e jurídicas, observando-se o disposto no 1º do artigo 23, no artigo 24 e no 1º do artigo 81 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e os critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias. Parágrafo 5º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 12.034/2009. AC. STF, de 17 de setembro de 2015, na DI nº 4.650, declara a inconstitucionalidade da expressão e jurídicas com eficácia ex-tunc. AC. TSE, de 1.8.2012, no RESP número 780.819. Possibilidade de órgãos locais de partidos políticos realizarem doações às candidaturas federais e estaduais. Sexto, os bancos e empresas de meios de pagamentos, incluídos os denominados digitais, ficam obrigados a disponibilizar a abertura de contas bancárias e os seus serviços de meios de pagamentos e compensação, inclusive online, para que os partidos políticos possam desenvolver e operacionalizar os mecanismos previstos no inciso 3º do 3º deste artigo. Sétimo, serviços para os partidos políticos não se caracterizam, e não acarretam restrições relativas às pessoas politicamente expostas, e seus serviços serão disponibilizados pelo preço oferecido pela instituição financeira a outras pessoas jurídicas. Oitavo, as instituições financeiras devem oferecer aos partidos políticos pacote de serviços bancários, que agreguem o conjunto dos serviços financeiros, e a mensalidade desse pacote não poderá ser superior à soma das tarifas avulsas praticadas no mercado. Parágrafo 6º a 8º acrescidos pelo artigo 1º da Lei nº 13.877/2019. Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o fundo partidário deve ser consignada, no anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, Tesouro Nacional depositará, mensalmente, os duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo, na mesma conta especial serão depositadas as quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na legislação eleitoral. Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 5 dias, a contar da data do depósito a que se refere o 1º do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios. AC. STF, de 7 de dezembro de 2006, nas ADI-NS 1351 e 1354, declara inconstitucional a expressão grifada. V. Artigo 41, a desta lei, que estabelece critérios para a distribuição do fundo partidário. E, 1% do total do fundo partidário, será destacado para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. AC. STF, de 7 de dezembro de 2006, nas ADI-NS 1351 e 1354, declara inconstitucional este inciso. Segunda, 99% do total do fundo partidário serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido as condições do artigo 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. AC. STF, de 7 de dezembro de 2006, nas ADI-NS 1351 e 1354, declara inconstitucional este inciso. Artigo 41-A.
do total do fundo partidário. Caput com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 12.875/2013, que foi declarado inconstitucional pelo AC, STF, de 1.10.2015, na DI nº 5.105. Redação do artigo 41. A, anterior à Lei nº 12.875/2013, acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 11.459/2007, artigo 41-A, 5%, do total do fundo partidário serão destacados para entrega em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, e 95%, do total do fundo partidário serão distribuídos a eles na proporção dos votos obtidos na última eleição geral, para a Câmara dos Deputados. SC número 111 de 2021, artigo 2º e parágrafo único, art. 2º para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEC. Os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Parágrafo único. A contagem em dobro de votos a que se refere o caput somente se aplica uma única vez. E 5%, serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. Inciso I com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 13.165/2015. Segunda, 95%, serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral, para a Câmara dos Deputados. Inciso 2º acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 12.875/2013, que foi declarado inconstitucional pelo AC, STF, de 1.10.2015, na DI nº 5.105. Vê nota ao caput deste artigo sobre a redação do artigo 41, a anterior à Lei nº 12.875/2013, acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 11.459/2007. AC. TSE, de 16 de fevereiro de 2016, na PET número 48.132, é cabível o bloqueio temporário da cota do fundo partidário a que novo partido em tese faz jus, enquanto não decidida sua inclusão na lista de agremiações aptas a receberem os valores. Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Parágrafo único com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 13.107/2015. Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do órgão de direção nacional do partido, reverterá ao fundo partidário a cota que a este caberia. Primeiro, o órgão de direção nacional do partido está obrigado a abrir conta bancária exclusivamente para a movimentação do fundo partidário e para a aplicação dos recursos prevista no inciso V do caput do artigo 44 desta lei, observado que, para os demais órgãos do partido e para outros tipos de receita, a obrigação prevista neste parágrafo somente se aplica quando existir movimentação financeira, segundo a certidão do órgão superior, ou do próprio órgão regional e municipal, de inexistência de movimentação financeira, tem fé pública como prova documental para aplicação do artigo 32 desta lei, sem prejuízo de apuração de ilegalidade de acordo com o disposto no artigo 35 desta lei. Parágrafos 1º e 2º acrescidos pelo artigo 1º da Lei nº 13.831/2019. Lei nº 13.831/2019, artigo 3º. As disposições desta lei terão eficácia imediata nos processos de prestação de contas de criação dos órgãos partidários em andamento, a partir de sua publicação, ainda que julgados, mas não transitados em julgado. Art. 43. Os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do fundo partidário serão feitos em estabelecimentos bancários controlados pelo Poder Público Federal, pelo Poder Público Estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido. Art. 44. Os recursos oriundos do fundo partidário serão aplicados. AC. TSE, de 16 de dezembro de 2021, na PSP número 06.004.2287,
inexistência de presunção de irregularidade nas contratações, custeadas com recursos públicos, de empresa cujo corpo societário mantenha vínculo com dirigente do partido, ante a ausência de previsão legal, ou regramento balizado por instrumento normativo. AC. TSE, de 18 de novembro de 2021, na PC número 06.004.11.58 e, de 4 de abril de 2019, na PC número 29.895, impossibilidade de pagamento de juros, multas e encargos com recursos do fundo partidário. AC. TSE, de 15 de abril de 2021, na PSPP número 19.265, impossibilidade de utilização de recursos do fundo partidário para aquisição de bebidas alcoólicas. AC. TSE, de 11 de fevereiro de 2021, na PC número 19.095, considera-se gasto indevido pagamento de PVA com recursos do fundo partidário. AC. TSE, de 25 de abril de 2019, na PC número 29.106, o pagamento de defesa judicial de filiado que responde a demandas pela prática de atos eleitorais ilícitos é incompatível com as hipóteses de uso dos recursos do fundo partidário previstas neste artigo. AC. TSE, de 7 de junho de 2016, na CTA número 3.677. Recursos recebidos do fundo partidário são vinculados, devendo ser utilizados para o custeio de atividades partidárias. AC. TSE, de 21 de maio de 2015, na CTA número 139.623. Veda a utilização de recursos do fundo partidário para pagamento de multas eleitorais, decorrentes de infração à lei das eleições. AC. TSE, de 16 de setembro de 2014, na PET número 1621. Cabimento de devolução ao erário dos valores de despesas não comprovadas, mesmo quando as irregularidades redundam em aprovação das contas com ressalva. E, na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado, do total recebido, os seguintes limites. A 50%, 50%, para o órgão nacional. B. 60%, 60%, para cada órgão estadual e municipal. Inciso I com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 13.165/2015. AC. TSE, de 17 de fevereiro de 2011, no agora RMS número 675, a extrapolação do limite dos gastos com pessoal não pode ser considerada como mera irregularidade, implicando a desaprovação das contas do partido. AC. TSE, de 18 de novembro de 2021, na PC número 06.004.11.58. Proibição de repasses de verbas do fundo partidário a diretórios estaduais e municipais a partir da publicação da decisão que rejeitou as contas e aplicou penalidade de suspensão. AC. TSE, de 29 de abril de 2021, na PC número 18.573, de 1.3.2018, na PC número 23.774. A ausência de repasse de recursos do fundo partidário para os diretórios estaduais e municipais caracteriza grave irregularidade que viola o caráter nacional dos partidos políticos, artigo 17, e, da Confira, AC. TSE, de 28 de outubro de 2021, no agora PCPPE número 17.529. A concentração de recursos do fundo partidário na esfera superior da GREI constitui falha grave, que pode ensejar a desaprovação das contas. É de 5 de abril de 2018, na PC número 22.390, a ausência de vedação legal para fins de remuneração de dirigentes partidários pelo exercício do cargo. Res. TSE número 2-30-86-2009. A destinação de verbas do fundo partidário, prevista neste inciso, estende-se às despesas congêneres efetuadas pelo partido político na propaganda intrapartidária. Prévias partidárias. Res. TSE número 218-37-2004. Possibilidade de utilização de recursos do fundo partidário na aquisição de bens mobiliários, computadores, impressoras, softwares e veículos automotivos. AC. TSE, de 11 de junho de 2015, na CTA número 5.605. Possibilidade de assunção de obrigações e despesas entre órgãos partidários,
desde que não haja utilização de recursos do fundo partidário, nos casos em que o órgão originalmente responsável esteja impedido de receber recursos do fundo em questão. AC. TSE, de 12 de setembro de 2013, na PC número 43, considera como comprovante de despesas as faturas emitidas por agências de turismo. AC. TSE, de 30 de março de 2010, no agora RMS número 712. O não cumprimento dessa regra, por si só, não implica automática rejeição das contas de agremiação político-partidária, ainda mais quando demonstrada a inocorrência da má-fé e desídia. Segunda, na propaganda doutrinária e política. Terceira, no alistamento e campanhas eleitorais. AC. STF, em sessão virtual de 25 de setembro de 2020 a 2 de outubro de 2020, na AD/PFMC 738, imediata aplicação dos incentivos às candidaturas de pessoas negras, nos exatos termos da resposta do TSE à consulta 06-003-06-47, ainda nas eleições de 2020. AC. TSE, de 25 de agosto de 2020, na CTA 06-003-06-47. Os recursos públicos do fundo partidário, e do FEC, e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de mulheres, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas. Na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações, devem também ser destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. Inadequabilidade de estabelecimento, pelo TSE, de política de reserva de candidaturas para pessoas negras no patamar de 30%. A aplicação do entendimento, a partir das eleições 2022. AC. TSE, de 3 de setembro de 2019, no RESP número 0601-19381. Doação de recursos do fundo partidário a candidato registrado por agremiação, que não formou coligação com o partido doador, configura irregularidade grave, e caracteriza o recebimento de recursos oriundos de fonte vedada, no caso, de pessoa jurídica. Quarta, na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, 20% do total recebido. Res. TSE número 2-18-75-2004. Regulamenta o recolhimento do percentual de participação de institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação política nas verbas do fundo partidário. Res. TSE número 2-22-26-2006. As fundações criadas devem ter a forma de pessoa jurídica de direito privado. Artigo 1º da Res. TSE número 22.121, de 9 de dezembro de 2005. A execução dos programas de divulgação da linha programática partidária é matéria interna corporis dos partidos políticos. AC. TSE, de 27 de abril de 2020, na PC número 27.178. Competência da Justiça Eleitoral para examinar as contas prestadas pelos institutos. AC. TSE, de 7 de fevereiro de 2012, na CTA número 172.195, impossibilidade de Diretório Nacional recolher, para a Fundação, percentual da respectiva cota do fundo partidário suspensa por decisão da Justiça Eleitoral. V. Na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5%, do total. Inciso V, com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 13.877/2019. Confira 1988, artigo 17, 7º. Lei nº 13.165/2015, artigo 9º. Reserva de parcela do fundo partidário para aplicação nas campanhas das candidatas de cada partido nas eleições que se seguirem à publicação desta lei. Vê nota ao 5º do caput deste artigo sobre o AC. TSE, de 1.7.2021, na PC número 0601858818. AC. TSE, de 15 de abril de 2021,
na PSPP número 19.265, insuficiência do provisionamento de recursos em conta bancária para comprovação dos gastos com a promoção da participação feminina na política. AC. TSE, de 30 de abril de 2019, no Agora PC número 29.458. As despesas com o Programa de Incentivo à Participação Feminina devem ser diretas por meio de seminários, cursos, palestras ou quaisquer atos direcionados à doutrinação e à educação política da mulher. Sexta, no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres devidos a organismos partidários internacionais, que se destinem ao apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja o partido político regularmente filiado. Sétima, no pagamento de despesas com alimentação, incluindo restaurantes e lanchonetes. Incisos 6ª e 7ª acrescidos pelo artigo 3º da Lei nº 13.165/2015. Oitava, na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia, e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade, e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral. Inciso 8º acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 13.877/2019. Nona, vetado. X. Na compra ou locação de bens móveis e imóveis, bem como na edificação ou construção de sedes e afins, e na realização de reformas e outras adaptações nesses bens. Inciso X acrescido pelo artigo 1º da Lei nº 13.877/2019. X. No custeio de impulsionamento, para conteúdos contratados diretamente com provedor de aplicação de internet com sede e foro no país, incluída a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, inclusive plataforma de compartilhamento de vídeos e redes sociais, mediante o pagamento por meio de boleto bancário, de depósito identificado, ou de transferência eletrônica, diretamente para a conta do provedor, proibido, nos anos de eleição no período desde o início do prazo das convenções partidárias até a data do pleito. Inciso X com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 14.291/2022. Primeiro, na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de qualquer nível, devem ser discriminadas as despesas realizadas com recursos do fundo partidário, de modo a permitir o controle da Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos I e 4ª deste artigo. AC. TSE, de 30 de setembro de 2015, na PET número 2660, a utilização de conta bancária única para movimentar recursos do fundo partidário, e os próprios do partido impede o controle da aplicação dos recursos públicos, nos termos deste artigo, ensejando a desaprovação das contas da agremiação. Segundo, a Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos oriundos do fundo partidário. AC. TSE, de 11 de novembro de 2021, na PSPP número 06.0040466, de 15 de abril de 2021, na PSPP número 19.265, competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos, desenvolvendo a aplicação de verbas do fundo partidário. Terceiro, os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo os partidos políticos autonomia para contratar e realizar despesas. Parágrafo 3º com redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 12.891/2013. Quarto, não se inclui no cômputo do percentual previsto no inciso I deste artigo encargos e tributos de qualquer natureza. Parágrafo 4º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 12.034/2009. Quinto, ao partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput, deverá transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%, 12 inteiros e 5/10%, do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na mesma finalidade. Parágrafo 5º com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 13.165/2015. AC.
TSE, de 1.7.2021, na PC número 0601858818. A multa estipulada neste parágrafo, cominada em caso de descumprimento do artigo 44-v desta lei, tem como parâmetro o fundo partidário recebido pela agremiação no respectivo ano financeiro. Quinto, a critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido. Parágrafo 5º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 13.165/2015. AC. STF, de 15 de março de 2018, na DI nº 5.617, declara a inconstitucionalidade por arrastamento deste parágrafo. Sexto, no exercício financeiro em que a fundação ou instituto de pesquisa não despender a totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida para outras atividades partidárias, conforme previstas no caput artigo. Parágrafo 6º acrescido pelo artigo 2º da Lei nº 12.891/2013. Sétimo, a critério da Secretaria da Mulher, ou, inexistindo a Secretaria, a critério da Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política. Os recursos a que se refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no 5º. Parágrafo 7º acrescido pelo artigo 3º da Lei nº 13.165/2015. AC. STF, de 15 de março de 2018, na DI nº 5.617, declara a inconstitucionalidade por arrastamento deste parágrafo. Artigo 44-A. As atividades de direção exercidas nos órgãos partidários, em suas fundações e institutos, bem como as de assessoramento, e as de apoio político partidário, assim definidas em normas internas de organização, não geram vínculo de emprego, não sendo aplicável o regime jurídico previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando remuneradas com valor mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo único. O partido político poderá ressarcir despesas comprovadamente realizadas no desempenho de atividades partidárias e deverá manter registro contábil de todos os dispêndios efetuados, sem computar esses valores para os fins do inciso e do caput do artigo 44 desta lei. Caput e parágrafo único acrescidos pelo artigo 1º da Lei nº 13.877/2019.